É sempre fascinante. Um passeio por uma floresta remota, a subida de uma montanha, de repente uma ruína misteriosa aparece à sua frente. Existem lugares abandonados em todo o mundo, e muitos deles ainda estão esperando para serem descobertos. Alguns estão escondidos em áreas inacessíveis, outros estão soberbamente camuflados ou inacessíveis devido ao uso militar. Porém, vale a pena ficar de olhos abertos, pois objetos extraordinários podem ser descobertos em qualquer lugar, até no meio de nós. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. O Hotel Fantasma abandonado em Bali. Bali é conhecida por seus templos e paisagens maravilhosas. Milhares de turistas visitam a ilha Indonésia todos os anos. Portanto, construir um hotel de luxo parece ser lucrativo. Isso provavelmente também é o que os investidores pensaram quando começaram a construir o Bedugul Taman Recreasi Hotel, perto do Lago Beratan, na década de 1990. No entanto, este conjunto de estilo balinês nunca foi inaugurado. O hotel, pitorescamente situado na encosta de uma montanha, foi abandonado durante a fase de construção e deixado a decair sem nunca ter visto visitantes. Os moradores acreditam que há uma maldição nessas paredes e que os fantasmas dos operários que morreram durante a construção estão voltando para este lugar. Uma boa razão para os turistas de Bali chegarem ao fundo desse mistério, mesmo que haja razões mais mundanas para o Palácio dos Fantasmas ter tido que fechar suas portas. A garagem de ônibus número 7 em Kiev. Nos arredores da capital ucraniana Kiev, onde as áreas residenciais se fundem em exuberantes florestas de pinheiros, há um prédio que não parece pertencer a este lugar. É quase do tamanho de um estádio de futebol e parece um disco voador gigante que acabou de pousar na Terra. O objeto de aparência futurista é uma relíquia dos tempos soviéticos. Atrás da fachada, no entanto, não há arena e nenhum edifício representativo dos governantes comunistas, mas nada do que a garagem de ônibus número 7. O edifício, que foi construído em 1973, era na sua época um importante entroncamento internacional e rotas de ônibus nacionais com partida de Kiev. Mais de 1.400 pessoas encontraram trabalho aqui, mais de 400 ônibus começaram sua jornada aqui ou foram armazenados e conservados nos duros meses de inverno. Com o colapso da União Soviética, o objeto cada vez mais perdia sua importância. O fim para a garagem de ônibus número 7 veio no ano de 2015. O projeto da usina na Hungria. No meio de Budapeste, nas margens do Danúbio, existe um exemplo impressionante da história industrial húngara. Quando foi construída em 1914, a usina Kempföld era um dos sistemas de energia mais poderosos da Europa. Mas hoje, parece anacrônico ter tal edifício perto do centro da cidade. O interessante, porém, é que o edifício foi construído no estilo Art Deco e, portanto, se adapta ao ambiente. A função permanece completamente obscura para o espectador. Dificilmente alguém suspeitaria de uma planta industrial por trás da fachada. A usina Kempföld esteve em operação até 2007 e, como quase todos os edifícios históricos no centro de Budapeste, agora é um edifício listado. A maior parte do complexo foi agora convertida em propriedade privada e uma espécie de museu privado surgiu ao longo dos anos. Os visitantes podem admirar as máquinas e turbinas intactas no local, mas a sala de controle também é fascinante, com suas alavancas, instrumentos e o teto de vidro em design Art Deco que lembra um pouco Júlio Verne. O mito da estância balnear de Prora. Evidências da era nazista podem ser vistas em toda a Alemanha e na Europa, mas dificilmente alguma é tão impressionante e conhecida como Prora. Na ilha de Rügen, uma lagarta de quase 4,5 quilômetros de comprimento, feita de edifícios, serpenteia ao longo da praia do Mar Báltico e hoje novamente fascina inúmeros visitantes. Prora foi planejada na década de 1930 pela organização Kraft Durch Freude e devia oferecer espaço para 20 mil convidados como casa de férias. No entanto, a eclosão da Segunda Guerra Mundial impediu o local de cumprir sua função de feriado.
Em vez disso, todo o local era uma área militar restrita na década de 1950 e os edifícios foram usados como quartéis pelas tropas de fronteira da RDA. No decorrer da mudança política em 1989, disputas sobre o patrimônio histórico e um conceito de falta de uso levaram à desintegração progressiva da instalação. Só em 2004 é que se conseguiu chegar a uma regulamentação amigável para os investidores privados, ao mesmo tempo que a indústria hoteleira e de restauração, afinal, transformou o Prora numa instância balnear. Radar Duga assustador. No norte da Ucrânia está o lugar abandonado mais famoso do mundo, Chernobyl. Com a abertura controlada da zona nuclear contaminada para visitantes em 2011, no entanto, o misterioso Duga Radar voltou aos olhos do público. O objeto construído na era soviética é particularmente interessante porque sua função exata é pouco clara até hoje. O radar Duga costumava ser um segredo bem guardado, embora surja da paisagem circundante por quilômetros. À distância, parece uma parede surreal de grandes dimensões. Apenas quando você se aproxima, pode ver que a estrutura consiste em muitos objetos individuais. Centenas de antenas e turbinas estão alinhadas no nada ucraniano, com 150 metros de altura e 700 metros de comprimento. As dimensões de toda a propriedade são gigantescas, um lugar ideal para aventureiros. No entanto, uma visita ao decadente Duga Radar só é possível como parte dos passeios guiados por Chernobyl. Os túneis do projeto RIS. No Terceiro Reich, não apenas rodovias foram construídas. Em algumas áreas, montanhas inteiras foram escavadas para construir abrigos ou fábricas subterrâneas. Um dos feitos mais impressionantes dessa época são os túneis de Wallbridge, também conhecidos como o Projeto RIS. O sistema de túneis com vários quilômetros de comprimento sobre o castelo de Furtenstein foi construído por trabalhadores forçados entre 1943 e 1945. Mas as opiniões divergem sobre o propósito da instalação. Alguns acreditam que os túneis deveriam ser usados para a produção subterrânea de armas. Outros acreditam que Giant foi planejado para substituir o quartel-general de Wolfschanz de Hitler. O projeto RIS também está associado a outro mito. Diz que um trem completamente carregado de ouro desapareceu precisamente nesta área e nunca mais reapareceu. Por décadas, os aventureiros acreditaram que o lendário trem de ouro poderia ser encontrado em algum lugar no confuso sistema de túneis, mas mesmo as tentativas mais promissoras de localização falharam todas as vezes. Estações de trem fantasma em Kiev. Existem túneis em outras partes do mundo também. Em grandes metrópoles, muitas vezes há sistemas de trilhos inteiros sob a cidade. Um metrô também inclui estações de trem, é claro, mas há 3 estações na capital ucraniana, Kiev, que são um pouco incomuns. Os trens passam por aqui, mas não param. Todas as 3 estações foram criadas na década de 1990, quando a cidade decidiu expandir sua rede subterrânea. 2 das estações ficam na zona norte da cidade. Uma parando por disputa de acesso à estação e outra não sendo concluída por falta de recursos financeiros. A terceira estação, que fica na zona sul da cidade, existe apenas pré-formada. Situa-se em meio a extensas instalações industriais, mas a construção só está prevista para quando a área for convertida em área residencial. Com 3 estações de trem fantasma, a cidade de Kiev não demonstrou nenhuma habilidade de planejamento, mas pelo menos criou um destaque extraordinário. Castelos góticos da Disney. Viver em um castelo de contos de fadas ou em um castelo medieval é certamente um sonho. Em uma pequena cidade turca no nordeste do país, esse desejo pode se tornar realidade, pois existem 700 desses fantásticos edifícios para escolher. Cada casa tem sua própria torre e 2 belas varandas, mas os mini-castelos são todos iguais. Talvez seja por isso que até agora apenas fantasmas se mudaram para os castelos assombrados vazios. Isso é tudo menos conto de fadas para o grupo Sarot turco, que teve que pedir concordata depois que os lindos castelos foram concluídos. Os investidores árabes já adquiriram metade do edifício de $450 mil. Kitsch, claro, é uma boa forma no Golfo e talvez a tendência de morar em um castelo da Disney acabe pegando. Estádio alemão. O nacional-socialismo foi moldado pela megalomania de seus protagonistas. Um dos projetos planejados nessa época foi o Estádio Alemão.
Era para ser um dos objetos monumentais no terreno do comício do Partido Nazista em Nuremberg, e Hitler atribuiu a responsabilidade, por sua implementação, a seu arquiteto favorito, Albert Speer. O estádio concluído deveria ter mais de 800 metros de comprimento, 400 metros de largura e quase 100 metros de altura. O projeto não passou da fase de planejamento, porém, a arena que deveria acomodar 400 mil espectadores nunca foi realizada. A Segunda Guerra Mundial e o fim da ditadura impediram a implementação. Hoje, o estádio Strahov, em Praga, já que hospedou mais de 200 mil espectadores, é a maior instalação esportiva já construída no mundo. Seu interior agora é usado como campo de treinamento, mas o resto da estrutura foi abandonado. Um destino que um estádio alemão completo deveria ter compartilhado com ele. A enorme pilha de sucatas de carro da China. A China é um país emergente e tem se desenvolvido fortemente economicamente nos últimos anos. O aumento da prosperidade significa que muitos chineses estão comprando carros novos e modernos, ao mesmo tempo que o governo decidiu remover os veículos com emissões excessivamente altas das vias públicas. Uma solução para o que deve acontecer com o excesso de carros, caminhões e ciclomotores descartados ainda não foi encontrada. Os veículos têm que ir para algum lugar. E assim a China é um dos países com mais extraordinários ferros velhos do mundo. Frequentemente, as enormes montanhas de metal se amontoam longe das grandes cidades. Mas, às vezes, a situação assume formas bizarras. Em Yiwu, os moradores dos subúrbios têm um enorme cemitério de caminhões à sua porta. Em Hangzhou, há uma enorme pilha de lixo no meio do centro da cidade e perto de Chongqing. Centenas de táxis amarelos enferrujam em uma floresta. Sibéria, cheia de tanques. A Sibéria é um país selvagem e fascinante. Na imensidão dessa área escassamente povoada, muito já desapareceu ou foi intencionalmente escondido. Essas coisas raramente voltam à tona, e é por isso que é extraordinário quando todo um depósito de veículos militares aparece de repente na solidão siberiana. O exército russo foi confrontado com tal escândalo alguns anos atrás. Cerca de 100 tanques foram descobertos perto do local de armamentos de Yekaterinburg, Urais, enferrujando no meio da floresta sem qualquer guarda. Essa história pode se repetir agora, se as imagens publicadas recentemente forem reais. Dizem que vem do extremo leste do país e apresentam uma frota de veículos de proporções gigantescas, além de centenas de tanques, canhões, caminhões e outros equipamentos militares podem ser vistos também. No entanto, a hora e o lugar ainda não foram verificados. Então, continua sendo emocionante ver se há alguma verdade nessa descoberta. Lugares extraordinários estão esperando. Existem muitos lugares fascinantes no mundo. Alguns deles ficaram famosos, outros estão escondidos. Alguns dos locais aqui apresentados são testemunhos do seu tempo, outros estão rodeados de mistérios ou a sua existência ainda não foi comprovada. Sinta-se à vontade para comentar quais dos objetos apresentados você já conhecia e quais o fascinaram particularmente. Talvez você queira conhecer lugares extraordinários ou já possa relatar suas experiências. Não esqueça de deixar o seu comentário e até a próxima. Tchau!